como vai? Nós estamos aqui para estudarmos um pouco da unidade 3 do nosso curso de comunicação de líderes. É um prazer estar com você nessa jornada para que você possa construir um processo de comunicação mais eficiente na tua organização, na tua vida pessoal, e você possa assim conquistar novas oportunidades, novos patamares na tua vida. Nessa nossa unidade 3, nós vamos estudar ao capítulo 5, capítulo 6, né? A unidade 5 e a unidade 6. Na linguagem 5 nós vamos aprender um pouco sobre as funções da linguagem aplicadas especificamente à comunicação empresarial. E nós vamos também na unidade 6 aprender um pouquinho sobre comunicação escrita e todos os seus nuances dentro do aspecto empresarial. Nós vamos aprender sobre atas, currículos, procuração, então tudo isso nós vamos aprender um pouco. E você pode baixar o conteúdo na aba de materiais, tem a unidade 3 do nosso curso. Baixe para que você possa nos acompanhar e assim a gente possa ter um aproveitamento melhor do conteúdo. O fato é que nós precisamos nos comunicar bem. E para que haja um processo de comunicação eficiente entre homens, entre organizações, entre governos, é preciso que haja a observância de algumas regras, de alguns princípios. E não muito diferente isso acontece na linguagem. A linguagem tem algumas funções que nós precisamos estar atento. Por exemplo, nós temos a função referencial da linguagem. Nós temos a função emotiva. Nós temos a função conativa, poética, metalinguística. Todas essas funções são elementos importantíssimos para a construção de um processo de comunicação eficiente. Nós precisamos compreender essas funções para que a mensagem seja transmitida e seja recebida de maneira eficiente. Por exemplo, o que é na realidade a função emotiva ou a função expressiva? Nessa função, o emissor fica em destaque. O objetivo é transmitir as suas emoções, transmitir os anseios. A linguagem e a mensagem são subjetivas, por isso prevalece a primeira pessoa do singular, as interjeições, as exclamações, interrogações, reticências. Basicamente são isso que marcam a subjetividade da mensagem e reforçam a entonação emotiva. A preocupação é com o emitente da mensagem. A função emotiva, a preocupação fundamental é com o emitente da mensagem. Essa função basicamente é encontrada em narrativas de teor dramático ou romances, em memórias, em biografias, poesias, bilhetes e cartas de amor. Atualmente, essa linguagem emotiva é muito utilizada em blogs como Twitter, Facebook, enfim, aquele que mais você provavelmente deve usar. Geralmente, essa função da linguagem narra o que acontece com o emissor. O personagem principal da mensagem é o emissor. A segunda função, metalinguística. Essa função se refere quando o emissor tenta explicar, usando um código próprio, uma mensagem.
o que poderia ser entendido como uma linguagem metalinguística? Por exemplo, filmes que falam de cinema, livros que tratam de livros, poemas que se referem a poemas, uma peça teatral que procura falar de tempo sobre a peça. Enfim, são tentativas de se falar do emissor. Quando o emissor tenta, de alguma forma, usando um código, falar do próprio código. Livros de gramática, textos explicativos e didáticas científicas são exemplos de textos metalinguísticos. Nós temos a função fática. A função fática é estabelecer contato com o emissor para averiguar se a mensagem está sendo transmitida. O canal fica em evidência nesse aspecto da função de linguagem. O canal fica em evidência e a ideia é prolongar a permanência do canal para que haja a verificação ou não do processo de comunicação. Por exemplo, quando você está ao telefone, você diz: alô, está me ouvindo? Você está de alguma forma utilizando essa função fática, fazendo uma avaliação, tentando uma prova daquilo com quem você está falando, com quem você está interagindo. A quarta função é a função conativa. Essa que é a função conativa da linguagem, é a linguagem que é usada na propaganda, onde o emissor se dirige diretamente ao emissor. Por isso há nele pronomes, você, tu, o nome da pessoa, vocativos, imperativos. Basicamente, nessa função, na função conativa ou função apelativa, a ideia é convencer o receptor de alguma coisa por meio de uma ordem. Compre isso, faça isso, ligue agora. Geralmente, todos os verbos são conjugados ou em segunda ou em terceira pessoa. Você não pode perder, ele vai melhorar, o desempenho do teu carro vai melhorar. Enfim, são essas coisas que ajudam na compreensão dessa função conativa, nessa função apelativa. Nós também temos a função poética na linguagem. A função poética, o que se destaca nessa função são os recursos estilísticos, os jogos de sons, os grafismos, os trocadilhos, a disposição das palavras no papel, a figura de linguagem, enfim. O objetivo do emissor é expressar seus sentimentos por meio das palavras, da sonoridade, do ritmo, da combinação diferenciada de signos. Até parece um pouco com a linguagem que nós estudamos no início, que é a função da linguagem emotiva. Um pouquinho. Essa figura de linguagem, a função poética, é usada em músicas, é usada em letras de poesia, verso, enfim. O emissor, de alguma forma, tenta usar vários signos linguísticos para passar a sua mensagem. Nós temos a função referencial ou denotativa. Essa função ela não tem por interesse básico tentar persuadir o leitor de alguma coisa. Ele apenas tenta transmitir uma informação referente ou ao contexto em que essa mensagem está inserida. Os textos, geralmente, nesse modo referencial, comunicam de modo bem objetivo, sem adjetivações e sempre prevalecendo a terceira pessoa do singular ou do plural, pois transmite impessoalidade. Veja bem, na função referencial, o objetivo é ser impessoal na informação, ok? Não há
possibilidade de outra interpretação além da que está sendo exposta no texto, quando a função da linguagem utilizada é a função referencial. Então, nós temos a função referencial, ela é objetiva, ela é clara, ela é sem comentários, ela só procura informar. Por exemplo, um texto científico, uma síntese, um comunicado, um aviso, isso são modelos de textos referenciais. Nós também temos a função emotiva. Ela usa de subjetivismos, ela usa comentários. Nós encontramos esse tipo de função em textos de poesias, em crônicas, em cartas, em resenhas críticas, em discursos, onde há uma tentativa do emissor de tocar a emoção da pessoa que está recebendo a informação. Nós temos a função conativa, ela busca persuadir, ela quer influenciar, ela quer seduzir o receptor, e é muito usada essa função da linguagem em propaganda. Propagandas usam esse tipo de função. Nós temos a fática, a função fática é aquela que se preocupa com o canal, ela procura estabelecer e facilitar a transmissão da linguística. Nós temos a função poética, ela valoriza a própria mensagem e vale-se de ritmo, de sons, para que isso aconteça. Muito principalmente aparece em poemas e em oratórias. E nós temos a função metalinguística, que é aquela onde o emissor tenta explicar o signo pelo próprio signo. Por exemplo, um texto de gramática que tenta explicar gramática. Então, a nossa parte 5 da nossa unidade 3 é basicamente isso. São as funções da linguagem. Na apostila você vai se debruçar um pouco melhor, porque lá tem exemplos, e você vai ter uma percepção melhor de cada informação. Nós temos agora a parte 6 da unidade 3, que fala sobre a comunicação escrita em organizações empresariais, sobre os tipos de documentos que são produzidos em uma organização, que tipo de documentação escrita. Nós não podemos perder de ideia que essas informações, elas têm assim, primeiro, obter e fornecer informação. Segundo, promover uma ação específica. E terceiro, promover, manter e encerrar relacionamentos comerciais, enfim. Então, a comunicação escrita no âmbito de organizações empresariais, no âmbito de relações comerciais, elas precisam ser extremamente objetivas, elas precisam ser específicas, para que assim não haja abertura para qualquer tipo de ação ou, enfim, algum tipo de dúvida acerca daquilo que está querendo se falar, acerca daquilo que de alguma forma você está querendo vender. Nós precisamos observar algumas coisas no que se refere à escrita em comunicação empresarial. Primeiro, ela precisa ser clara, precisa ser objetivo, para que essa mensagem tenha uma resposta. Eu não posso, por exemplo, eu estou querendo uma informação, não posso escrever um jornal e solicitar uma pequena informação. A minha forma de escrever precisa ser clara, precisa ser objetiva, precisa ser precisa, para que a outra pessoa consiga compreender o que eu estou pensando. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que aquilo que eu estou escrevendo precisa ser inteligível para a pessoa que está recebendo. E uma outra coisa que eu preciso ter é persuasão para obter uma resposta, principalmente a resposta esperada. Ok? Para que essa mensagem escrita em uma organização alcance o êxito,
existem também alguns fatores que podem dificultar, por exemplo, a interferência física, uma dificuldade visual, uma magrafia de palavras, o cansaço, uma falta de iluminação, ou uma interferência cultural, palavras ou frases complicadas ou ambíguas, de diferentes sentidos em níveis sociais diferentes. Se a tua organização ou você tem relacionamentos com países de língua portuguesa, você sabe que há palavras que em nosso território, em português falado no Brasil, têm um significado diferente, por exemplo, em Portugal, em Angola, Moçambique, enfim. Então nós precisamos nos atentar para esses aspectos. As palavras e as frases podem ter diferentes significados no ambiente onde ele está sendo empregado, e também tem o aspecto psicológico, e esse aspecto pode também, de alguma forma, dificultar a comunicação escrita. A pessoa pode estar, de alguma forma, tendo alguma raiva, alguma coisa, e uma antipatia, e de repente, no momento que ela for escrever, ela escreva alguma coisa que não esteja de acordo com o momento, de acordo com o ambiente que ela está inserida. Para que haja uma percepção correta, uma percepção eficaz da mensagem que nós estamos enviando, nós precisamos entender alguns aspectos. O remetente transforma as suas ideias em mensagens, associando-as a estímulos físicos, que são as letras, com significados, formando signos. O remetente envia a mensagem constituída de signos ao destinatário. O destinatário recebe os signos, captando os significados e orientando os significados às ideias associadas. Você precisa entender isso, ok? Quando você estiver estudando a apostila, você vai cair em alguns exemplos que vão te dar uma percepção correta do que nós estamos falando sobre a linguagem escrita nas organizações, ok? Você vai ver lá também alguns aspectos que podem também trazer algum tipo de dificuldade na compreensão, até na própria construção do processo de escrita. E para que haja um processo de escrita eficaz, você precisa observar, na minha opinião, 3 aspectos, e você vai abordá-los de uma maneira mais objetiva quando você estiver fazendo a leitura da apostila. Primeiro, a neutralidade. A tua informação ela não pode ser partidária. Você precisa ser neutro, cuidadoso com as suas opiniões. Você não pode tolerar preconceitos, nem usar referências que de alguma forma possa suscitar dúvida naquilo que você está informando. Você deve buscar a impessoalidade. Você não está fazendo, estou tratando de comunicação empresarial. A tua informação, o teu documento não é feito de pessoa para pessoa, e sim de função para função, da responsabilidade da função e não do ocupante. Você entendeu? Você está tratando em uma comunicação empresarial entre uma função e outra função. Ok? A responsabilidade é da função, não é da pessoa. Então você precisa ser impessoal. Ok? Utilidade e benefícios, você deve usar apenas informações úteis e precisas, e sempre fazendo com que essas informações beneficiem o leitor. Ok? Não é você o emissor. Você, a princípio, domina a informação. Então, aquilo que você está escrevendo deve buscar atender às necessidades do leitor.
deve ser eficaz, você deve ser o mais claro possível na hora que você estiver produzindo um texto, para que a pessoa que vai recebê-la possa receber a mensagem e compreender o que você está passando. Você precisa ser preciso, as suas palavras precisam ser precisas, exatas para representar o que deseja comunicar. Você quer escrever usando significados diferentes, se torna um escritor de livro de poesia. Em uma linguagem empresarial, em uma linguagem comercial, as tuas palavras precisam ser precisas, exatas, e elas precisam representar o que você deseja comunicar. Uma outra coisa que você precisa ter é foco. Simplifica os temas mais complexos e jamais você precisa complicar aquilo que é simples, aquilo que é óbvio. Você precisa ter foco. É complicado, tenta simplificar. É simples, já deixe na simplicidade, sempre buscando atender à necessidade do leitor. O leitor precisa ser atendido nas suas necessidades, ok? Existem, no âmbito empresarial, vários veículos de redação. Então, na apostila, você irá aprender vários tipos de documentos e exemplos de documentos que você usará no dia a dia, dependendo de cada situação, para o teu melhor desempenho como líder, no teu melhor desempenho como funcionário, enfim. Você vai aprender lá sobre cartas comerciais em uma apresentação, uma carta comercial em uma apresentação. Geralmente essa carta é utilizada para informar sobre assuntos gerais, solicitar ou agradecer alguma coisa, justificar atos ou atitudes, enfim. Para isso que serve uma carta comercial. Ela é uma correspondência que é utilizada para informar, ok? Essas cartas podem ter vários motivos e também apresentam produtos, pessoas, empresas, enfim. Quando você estiver estudando a apostila, você vai aprender os componentes de uma carta comercial e você vai ter lá um exemplo para que você possa desenvolver um modelo próprio no teu dia a dia. Um outro documento oficial que também é usado na área administrativa são as circulares, que são correspondências produzidas em várias vias, tratando de um interesse amplo e dirigindo-se a multidestinatários. Cada via deve ser assinada ou autenticada para ter um caráter original. E o conteúdo de uma circular geralmente é uma orientação, é uma recomendação, ok? Nós temos também memorandos, que são documentos para comunicações breves, ou até mesmo para avisos solenes, né? Por exemplo, uma consulta, um falecimento, enfim. Geralmente se usa um memorando para que isso aconteça. Nós temos as procurações, quando você confere através de um documento, você confere poderes legais para uma outra pessoa tratar de um negócio ou agir em teu nome. Nós temos uma notificação, o próprio nome já diz, né? Um meio que se utiliza para informar o destinatário, pode ser uma pessoa física ou jurídica, sobre procedimentos a serem tomados pelo interessado ou medidas que serão tomadas pelo remetente, ok? Nós temos as atas, que são registros de desenvolvimento de uma reunião, essas atas que precisam resumir com clareza tudo o que aconteceu em uma determinada reunião. Nós também temos os e-mails, né? Que são recursos eletrônicos que nós usamos hoje muito para trocas de mensagens, de arquivos. Nós temos os boletins, que são usados como informativos, né? Internos ou externos. Geralmente comunicam resultados de pesquisas, resumos de algum evento, enfim. Isso são os boletins. Nós temos os manuais, são textos didáticos
para serem utilizados por várias pessoas com informações de origem técnica. E nós temos os jornais e revistas que seguem basicamente a linguagem e a qualidade técnica dos jornais e das revistas em circulação. Quando eu falo jornais e revistas, estou falando de documentos que são usados dentro de nossas organizações, são documentos produzidos para atender o cliente interno ou externo, para atender um parceiro, enfim. Então, são documentos que seguem, na maioria das vezes, o padrão de produção de uma revista de grande circulação ou de um jornal popular que é vendido diariamente em qualquer uma banca de jornal. Em organizações, nós também temos documentos que são correspondências de órgãos oficiais. Nós temos um ofício, que é uma comunicação oficial expedida por uma autoridade pública e dirigida a um particular. Entendeu? Você pode, de repente, receber um ofício. Quem emite um ofício é um agente público. Nós temos os editais. Os editais são documentos, são documentos que norteiam certames públicos, onde organizações pleiteiam fazer serviços ou fornecer produtos a órgãos públicos, precisam se submeter à postura ali, determinada naquele documento. Os editais empresariais, com mais frequência, são para tomadas de preço. Geralmente a gente emite um edital com uma tomada de preço. Também acontece assim com o agente público, quando ele quer fazer uma tomada de preço, ele usa o edital. E nós temos também os requerimentos, que são solicitações a uma autoridade para determinado tipo de pedido. Também em organizações nós temos os relatórios, e os relatórios seguem um padrão determinado pela ABNT. Cada relatório produzido segue uma norma, e no texto que você vai estudar, ela vai te dar quais são os passos e quais são as formas que você deve produzir o relatório. Nós temos um currículo, que é quando uma pessoa manda de forma sucinta as suas informações, buscando basicamente uma posição de trabalho, e lá ela mostra a sua formação acadêmica, a experiência profissional. No currículo, a linguagem deve ser sempre concisa, sempre objetiva, tentando produzir o resultado que se espera. Nós também falamos na apostila, e você vai ler com maior propriedade, sobre os resumos. Os resumos são importantíssimos na vida estudantil e na profissional, pois são com os resumos que nós sintetizamos informações. Nós trazemos grande massa de informação e tentamos fazer com que ela se torne mais condensada possível, para que assim seja mais fácil o acesso. Os resumos podem ser de 4 tipos. Ele pode ser um resumo indicativo, um informativo, um indicativo informativo, e pode ser um resumo crítico. Então você vai estudar na apostila e vai se embasar um pouco mais na construção desse tipo de documento. Ok? Sempre se lembre que nós estamos tratando de documento empresarial, e geralmente esse tipo de documento ele tem uma regra, geralmente é produzido pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela apresenta uma norma para que haja esse tipo de documentação. Também, se tratando dos resumos, ela tem uma norma para a sua produção. Você, na apostila, vai aprender algumas outras coisas a mais
Busque mais informação, você vai aprender sobre fichamentos, sobre resenhas críticas, formas importantíssimas para que nós possamos produzir documentos empresariais de qualidade, documentos empresariais que venham nos ajudar a fechar bons negócios, que venham a desenvolver a nossa organização de uma maneira mais eficiente. Busque estudar um pouco sobre os parágrafos para que você aprenda construir parágrafos eficientes, não parágrafos que de alguma forma venham tirar o foco do teu produto ou do teu serviço. Se aprofunde na construção de parágrafos eficientes e no material que você tem em mãos, na apostila, ele vai te dar os vários nuances e você aprenderá de maneira bastante eficiente esse tipo de conteúdo. Espero que você tenha gostado da nossa aula de número 3. Estude a apostila. Aqui é apenas um resumo muito sucinto do que nós estudamos na apostila. A apostila ela te dará uma informação mais aprofundada. Se prepare para fazer a avaliação de número 3, ok? Um abraço, boa sorte!